Boa noite a todos. Uh, Sejam bem-vindos a mais uma live da Pastoral Familiar da Diocese de Amparo. Eu sou Almir, minha esposa não pôde estar aqui, a Ana. Somos casados há 37 anos, temos um casal de filhos e fazemos parte da Comissão Diocesana da Pastoral Familiar. E hoje nós vamos, dando sequência à Semana da Vida, né? Hoje nós vamos ter um bate-papo com o Lucas Lastória, falando o tema Adoração, Alegria da Vida. O Lucas ele é fundador e missionário da comunidade Atos 2, da cidade de Pedreira, ok? Atualmente, ele vive em missão aqui na Diocese de Amparo e também aonde precisar dele é só chamar que ele vai. Tá bom? Então vamos chamar o Lucas para a gente iniciar. Lucas, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Almir. Graças a Deus, tudo bem. Boa noite a todos que nos acompanham nessa transmissão. É uma alegria muito grande receber esse convite e poder corresponder de alguma forma também. Que bom. Vamos fazer uma oração, Lucas, para que a gente possa iniciar os nossos trabalhos aí, tá? Vamos invocar o Espírito Combinado, Santo, então. vamos lá. Vamos invocar o Espírito Santo para que ele ilumine tanto você que vai falar como os nós que vamos ouvir. Tá bom? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pessoal, então só um avisinho. As perguntas que vocês forem tendo, vocês vão escrevendo no chat, que a gente vai nós vamos reservar uns minutos no final da palestra para que o Lucas possa esclarecer a gente, ok? Então, Lucas, seja muito bem-vindo mais uma vez e vamos em frente. Muito boa noite a todos que nos acompanham nessa transmissão ao vivo, uma vez mais. Eu quero agradecer, o convite do Almir, de toda a Pastoral Familiar, diocesana. É uma alegria muito grande, a gente poder estar contribuindo na hora da vida, nesse momento também da Semana Nacional da Família, podendo celebrar um pouco aquilo que Deus deseja falar aos nossos corações nessa noite, Eu peço desculpas, ao Almir, por todos os imprevistos aí durante esse tempo. Ele lutou bastante para falar comigo, gente, e pela correria do dia a dia, nós vamos ajudando um aqui, outro lá, e nem sempre a gente consegue dar o melhor, Mas eu espero que, com tudo aquilo que Deus também foi providenciando para a gente poder vivenciar nessa noite, vocês possam ter também um momento agradável junto a Deus, junto à sua casa, à sua família, que é aquilo que certamente é a felicidade e a alegria do coração de Deus. E eu justamente gostaria de começar esse nosso momento, essa nossa partilha, com a dia do domingo que nós vivenciamos. Você que teve a oportunidade de acompanhar presencialmente ou não a Santa Missa, você pôde perceber que a liturgia do último domingo falava muito do povo de Israel, principalmente nas leituras. E Israel tem um significado muito grande para Deus, e para nós, biblicamente falando. O Antigo Testamento, quando se fala do povo de Israel, nós estamos falando da alegria do Senhor. O povo de Israel é o povo da alegria do coração de Deus. A gente vê todo o Antigo Testamento o quanto Deus investe, seja pela vida dos profetas, seja pela vida dos juízes, seja pela vida, daqueles que Deus vai enviando para falar ao seu povo. Na verdade, é o amor de Deus, É o gesto do amor de Deus que quer estar com o seu povo, que sabe que o seu povo é a alegria do seu coração. Por isso que Deus insiste em nós. Por isso que Deus insiste na família. Mesmo em tempos tão difíceis que a gente tem vivenciado,
Eu quero começar essa noite dizendo isso para você e para sua casa. Deus insiste em você. Deus investe na sua casa. Deus acredita na sua família, né? Assim como acredita, e nós temos essa demonstração clara na liturgia, no povo de Israel. Por quê? Porque chama o seu povo de alegria do seu Deus. Você e a sua casa têm esta missão, uma missão profética, né? A profecia sobre toda a família é essa. Sobre a constituição de toda a família é justamente essa: ser a alegria do coração de Deus. É isso que eu desejo a você e a sua casa nesse início da nossa palestra. Que você e a sua família sejam de fato a alegria do coração de Deus. Que você possa encher as talhas, assim como nas bodas de Caná da Galileia, encher as talhas do coração da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, do vinho novo da alegria. Que não venha a faltar o vinho da alegria dentro da sua casa. Eu achei tão bonito, né, os temas que esse subtítulo, né, essa provocação tão importante para nós, tão sugestiva para nossa casa. Os temas como a centralidade e depois fala sobre a alegria. Hoje, por exemplo, é a adoração, a alegria da vida. Né? Olha que bonito que é isso, né? E Jesus, quando adentra nas bodas de Caná da Galileia, junto da sua mãe e os seus discípulos, trazem algo de perene, ou seja, algo de eterno para a vida matrimonial, vida familiar. A alegria. Que gesto bonito. O milagre de Jesus acontece justamente numa festa de casamento. O primeiro milagre de nosso Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora, acontece na festa de um casamento. Então, o grande desejo do coração de Deus é encher as talhas dos nossos corações, das nossas casas, da alegria. Essa alegria não pode faltar na sua casa. Essa alegria que traz vida não pode faltar na minha e na sua casa. Às vezes, por conta do dia a dia, das tribulações, ainda mais desse momento que nós estamos passando, tão difícil da nossa história, temos a tendência, a tentação de achar que a alegria foi embora, né? Como recuperar o entusiasmo dos nossos dias? Como recuperar a alegria de ser família nesses tempos tão difíceis, mas ao mesmo tempo, tempos proféticos? Porque afinal, são nos tempos difíceis que surgem os novos santos da igreja. Nessa semana mesmo que passou, todos nós vimos com alegria a vida desse pequeno jovem de 15 anos de idade chamado Carlo Acutis, né? E com grande espanto, ao mesmo tempo, com alegria, vimos a vida de um jovem que, mais do que um corpo incorruptível, tem uma vida perene, eterna, né? E foi através da educação da sua casa, da educação familiar, do fruto familiar que aquele jovem pôde ter e crescer como um adolescente que fez diferença no seu tempo, né? 15 anos de idade com uma vocação eucarística grandiosa, né? Assim, vivia o dia a dia, encontrou, assim como Santa Teresinha, que a gente celebrou nesses dias, uma pequena via ordinária do dia a dia. Não foi um santo com uma vida extraordinária no sentido de mística, né? Que existem santos da igreja que são muito admiráveis, mas às vezes não imitáveis, né? Pelo fato de que Deus agraciou com um dom particular. Mas como a vocação à santidade é perene a todos nós, inerente, né? Ou seja, é um chamado de todos, é um chamado universal, temos os santos que são imitáveis. Santa Teresinha de Jesus, que encontrou a pequena via do amor, que de algum modo viveu essa vida familiar também, né? Ela dizia que possuiu pais mais dignos do céu do que da terra. Então, quer dizer, viveu isso na vocação familiar. Olhando para os pais dela, ela via a santidade, viu o exemplo de vida santa, né? Na alegria, desafio do dia a dia e tal. E Carlo Acutis, que por conta de ver os pais que possuíam em si uma vocação eucarística, a participação frequente dos sacramentos, a confissão, a Santa Eucaristia, trouxe para a sua vida isso, né? O exemplo que encontrou nos pais modelos de santidade. Então, Carlo Acutis foi esse jovem fruto do ninho
do seio familiar, onde se cultivou o amor e pôde dar uma resposta ao nosso tempo, que é sempre uma resposta atual. É possível ser santos. Santos nascem das famílias, né? E como antes da gente ser santo é preciso ser gente, nós precisamos aprender também no dia a dia, encontrar essa via, né, no ordinário da nossa via, o sobrenatural. E como que a gente faz isso? Tema de hoje, tema do nosso encontro, que vem assim inaugurar, né, a nossa vivência nessa palestra, que é adoração, alegria da vida. Os santos da igreja, familiares ou eremitas ou padres, enfim, entenderam que sem Eucaristia não dá. Compreenderam que existe uma via pela qual, desde todo sempre, como mandato de nosso Senhor Jesus Cristo, todos aqueles que seguirem vão ter o caminho acertado, né? Jesus deixou uma trilha, Jesus deixou um rastro através do seu amor, uma senda pela qual, se passarmos e mantermos os nossos pés firmes, o caminho é certo, né? O final do filme a gente sabe, ele venceu a morte, ele venceu a cruz. É fato que os sofrimentos virão, porque ele disse que quem quiser ir após ele precisa tomar a cruz. Jesus não falou, ele não quis enganar ninguém dizendo, olha, se você vier depois de mim, você vai ganhar um buquê de rosas, né? Porque a nossa vida não é um mar de rosas, muito menos a vida familiar. Mas Jesus disse, você vai precisar tomar a sua cruz, mas também existe uma recompensa. Se você for até o fim, depois da paixão e da morte, existe a ressurreição. Eu venci a morte. E nesse caminho, os santos encontraram o mandato de nosso Senhor Jesus Cristo. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Né? Meus irmãos, o ápice dos sacramentos, né, da onde derivam todos os outros sacramentos, é a Eucaristia. Eucaristia é fonte de vida. E quanta alegria nós podemos encontrar numa vida eucarística, né? Quando uma família cultiva no seu dia a dia, no seio familiar, o compromisso de uma vida eucarística, onde existe adoração, onde existe a participação dos sacramentos, onde se é bem preparado para viver os sacramentos. Que bonito é enxergar os pais que catequizam bem os seus filhos, que não terceirizam a catequese, né? Hoje a gente está, infelizmente, acostumado a isso, a deixar os filhos da igreja para que o catequista possa dar aquilo que, na verdade, os pais deveriam dar, né? Então, não se terceiriza a vida da catequese. Os primeiros pais e padrinhos, né? Aliás, os primeiros padrinhos são os pais. Então, quanto é bonito quando a gente encontra uma família que cultiva no seu ambiente familiar esta vida eucarística. Mas não é possível dar aquilo que a gente não possui. Por isso, você que nos acompanha nesta noite, o chamado de nosso Senhor Jesus Cristo para mim e você é voltar à Eucaristia, né? Às vezes, meus irmãos, nós nos acostumamos, infelizmente, a viver uma vida muito morna, muito tíbia em relação à Eucaristia. Nós vamos caminhando, vão se passando os dias, os meses, nós vamos cumprindo preceitos na Santa Missa, mas a devoção e o amor eucarístico vão esfriando dentro do nosso coração, né? A ponto de muitos de nós chegarmos a dizer, bom, hoje, como eu não me confessei ainda, então eu nem vou à missa porque eu não posso comungar. Quer dizer, tudo isso no nosso tempo vai virando de mornidão. Vamos esfriando a nossa vocação eucarística. E quando esfriamos o nosso relacionamento com Jesus Eucarístico, as consequências são drásticas da nossa casa também. Tudo vai se perdendo, né? De que brota a autoridade do pai para com o seu filho? Da onde que brota a espiritualidade da mãe no seio da sua casa? É justamente da Eucaristia. Hoje nós atendemos muitas vezes aqui na unidade os pais aflitos pela realidade do filho que não sabe celular, pela realidade do filho, né, que não engaja numa vida vocacional,
pela realidade do filho, muitas vezes no sofrimento do flagelo do álcool, das drogas, enfim, tantas realidades que se você que tem filho pequeno já vai se afligindo, o que será desse menino lá na frente? Tanto você que já tem um filho mais velho, vive isso na pele, não é? Os desafios da educação familiar. Dizer para você, a fonte da educação familiar é a Eucaristia. Meus irmãos, é claro que nós vamos encontrando meios, métodos, né? Uma palestra aqui, noutra lá, de alguém, né? Tem um testemunho aqui, um pai, uma mãe, mas não existe um pós-mágico. Hoje o nosso imediatismo, hoje a nossa vida do fast food, né? E de tudo rápido, tudo na mão, nós esperamos que a vida espiritual seja assim também, que as respostas para a nossa vida, para os desafios do nosso lar, sejam assim, ó, no imediato. Ah, né, um pozinho de pirim-pim-pim que eu jogo no meu filho, ele vai passar a me obedecer, né? Que eu jogo lá na minha casa, vai ficar bem. Isso não existe. O que existe é a virtude, né? E virtude quer dizer exercício, é a prática. Os pais são os primeiros responsáveis para puxar a via espiritual dentro de casa, né? O homem tem essa missão de voltar a... Por que às vezes a casa não vai para frente? Porque o homem está abdicando da sua vida espiritual, da sua responsabilidade espiritual, né? São José na Sagrada Família é o guarda da Sagrada Família. Certamente é o provedor da casa, aquele que vai à frente, é aquele que puxa a espiritualidade da casa. Hoje, nós temos mais a facilidade das mulheres buscarem isso, não é assim, né? Por isso que uma grande luz de Nossa Senhora é o terço dos homens, né? Não sei se você é frequentador do terço dos homens, mas quantos homens, né, têm voltado para a igreja através dessa escada do céu que é o terço, né? Mas é isso, por quê? Porque Deus sabe, na sua sabedoria infinita, que o papel do homem precisa ser reavivado na estrutura social que a gente vive hoje. E muito mais, é esse reservatório do Espírito Santo dentro de casa, como vai dizer o salmista, né? Sua esposa é uma videira bem fecunda ao redor da sua mesa. Os seus filhos são rebentos de oliveira, né? A alegria dos seus pais, diz o salmista. Quer dizer, a alegria da vida vem através da alegria de todos os tempos, que é Jesus Eucarístico, né? E nesta noite eu queria também dizer para vocês que esta via que os santos encontraram, que a igreja devotamente nos ensina e ensina a família a voltar o seu coração, e que em tantas aparições, inúmeras, centenas de aparições, ela vem dizendo isso. Ora, a Virgem Santíssima é a via expressa, mais rápida e fácil para se chegar ao coração eucarístico de Jesus. Número 1, porque ela foi o primeiro sacrário vivo neste mundo, né? Quando o arcanjo Gabriel anuncia a Nossa Senhora que ela seria a mãe do Salvador e ela diz o seu sim, ali já se estabelece algo místico no plano da salvação que o Pai já tinha sonhado desde todo sempre, né? Ao tornar a Virgem Santíssima escolhida e por isso a Imaculada, quisera o Senhor nos seus planos misteriosos de amor, que esta nova Eva, por isso, né, o Eva ao contrário é ave, que é a saudação do anjo a Nossa Senhora. Quando a gente estuda na igreja a Mariologia, a gente percebe isso, né, de forma muito profunda, que a nova Eva é Nossa Senhora. Então, quando a gente olha para a Virgem Maria, ali se estabelece o primeiro sacrário vivo de amor, né, o primeiro ostensório. Ali, né, já se expõe Jesus Eucarístico no ventre de Nossa Senhora. E um detalhe interessante, depois do anúncio do arcanjo Gabriel e que Nossa Senhora vai visitar a sua prima Isabel, olha o contexto familiar bonito, né? Hoje a gente, quando recebe a visita de um parente, já, né, já está dizendo, pelo amor de Deus, né, esse parente é dor de dente, né, e tal. Santa Isabel se encheu de alegria, por quê? Porque recebeu a visita de sua prima, Nossa Senhora, como esse ostensório vivo. E olha que detalhe, São João Batista, vai dizer a palavra de Deus em Lucas, capítulo 1,
exulta de alegria, né? Por que é que São João Batista exulta de alegria? Simplesmente porque está na presença do Senhor, simplesmente porque está na presença do Santíssimo Sacramento, daquele que se tornaria, né, corpo e sangue dado a nós, para nossa salvação. Entendem isso? Então, a alegria é essa via trazida por Nossa Senhora, que é Jesus Eucarístico, vai se tornar o sol da igreja. Os padres da igreja repetir isso. São João Crisóstomo sempre dizia isso, que Jesus é o sol da igreja. Por isso o ostensório também é aquele formato de sol, né? E a alegria da igreja. Sem Jesus não existe a luz, estaríamos na escuridão. Sem a Eucaristia, não teríamos força para ver, sequer para pensar em caminhar, né, numa espiritualidade, né? Imagina, a gente não teria força alguma. Jesus, que nós somos frágeis, somos vasos de barro, o apóstolo São Paulo depositou nesse vaso de barro o maior tesouro, que é ele mesmo, o seu corpo eucarístico. E Nossa Senhora é essa via dentro das nossas casas. Tem um livro em minhas mãos, né, que eu gostaria de recomendar, né, a vocês, que se chama Maria, um espelho para a igreja. É um livro do Frei Raniero Cantalamessa. Eu estou aqui com uma edição um pouquinho mais antiga, que é da editora Santuário, mas é um livro facilmente que você pode encontrar aí nas melhores livrarias católicas, pode encontrar também naqueles sebos da vida, né, por um preço um pouco mais acessível, que é aquela estante virtual, enfim. O Frei Raniero Cantalamessa diz exatamente isso, porque Nossa Senhora é um espelho para a igreja e para as famílias. Ele tem um livro só dedicado a isso. Porque o que mais Nossa Senhora fez em sua vida, ainda que silenciosamente, foi render culto de adoração a Jesus. A cena da Virgem Maria de pé, olhando para o seu filho na cruz, é a cena da adoração, né? Prostrada muitas vezes, com o seu coração rasgado e ferido de dor, mas cheia de esperança, né? E Nossa Senhora está a todo momento apontando para Jesus. Quando os apóstolos, depois da morte de Nosso Senhor, da sua ressurreição e ascensão aos céus, quando os apóstolos se veem sem Jesus, vão recorrer a Nossa Senhora. Tanto é que a oração mais antiga da igreja, certamente escrita pelo evangelista São Lucas, e quem sabe até no colo de Nossa Senhora, vai dizer: sob a vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. A tradição da igreja vai recordar, irmãos, que esse recorrer dos apóstolos a Nossa Senhora é porque nela a mãe do Salvador e a mãe de cada um deles, mãe da igreja também. Quer dizer, se eu quero estar perto de Jesus, eu preciso estar próximo a Nossa Senhora. Eu preciso estar com o meu coração unido ao coração de Nossa Senhora. Vai nos lembrar também os padres da igreja, a sagrada tradição, de que as famílias, as primeiras famílias cristãs que se reuniam ao redor do altar, se reuniam ao redor de Nossa Senhora. Encontravam em Nossa Senhora essa figura que realmente de comunhão, de unidade com o coração de Jesus. Quem olhava para Nossa Senhora estava olhando também para Cristo, né? Agora, eu quero levar vocês a meditar essa realidade. Imaginem, meus irmãos, como não foi a primeira vez que Nossa Senhora comungou. Porque imagina, essa mulher, né, figura eucarística da igreja, de todo sempre, para todo sempre, que tem o seu filho morto na cruz, o vê ressuscitado e depois participa de uma primeira celebração eucarística, a primeira Santa Missa, onde os apóstolos, os seus filhos do coração, seus filhos na fé, estão celebrando a Eucaristia e dizem as palavras que Jesus ordenou que eles dissessem: isto é o meu corpo. Imagina a Virgem Maria na procissão, né, para
receber a comunhão, naquele partir do pão, sabendo com fé, com devoção, que uma vez mais seu filho retornaria ao seu ventre, que uma vez mais seria uma só carne com ela, que uma vez mais tornaria ela e ele um só. É claro que os apóstolos estavam sempre ao redor de Nossa Senhora, porque encontravam essa força eucarística nessa mulher. E aí, este outro livro, Quereis oferecer-vos a Deus, aparição de Nossa Senhora de Fátima, né? Esse livro aqui é do padre postulador da causa dos santos, dos pastorinhos, né? Dos 3 pastorinhos lá de Portugal, de Fátima. Escreveu esse livro com relatos belíssimos da irmã Lúcia, que foi quem mais relatou, né, os acontecimentos em Fátima. O quanto a irmã Lúcia relata o pedido de Nossa Senhora de Fátima para que as famílias rezem sem cessar, para que as famílias possam oferecer, né, de suas vidas, de suas casas, uma verdadeira vida eucarística. Nossa Senhora de Fátima diz que só haveria alegria e paz no mundo se os corações se voltassem para o coração eucarístico de Jesus. E nós estamos num tempo, veja, dessa pandemia, em que todos nós nos encontramos, uns mais, outros menos, fragilizados, debilitados, justamente porque nos faltou, entre aspas, porque Jesus não falta a ninguém, mesmo diante das dificuldades, você que não pôde comungar, né, da Eucaristia, comungou espiritualmente, muitas vezes para ter força no seu lar, na sua casa, mas a verdade é uma só. Nós sentimos falta, não é assim? Nós sentimos fome, nós sentimos sede de Jesus Eucarístico. O nosso coração sentiu sede. Quantas famílias voltaram nesse tempo para Deus? Quantos perceberam que não estavam dando valor suficiente à Eucaristia e agora querem voltar? Que bom! De todo mal, Deus tira um bem maior. Talvez você seja um desses. Talvez a sua família, nesse momento da pandemia, caiu em si para dizer o seguinte: eu preciso voltar para a Eucaristia. Eu percebo que sem Eucaristia não dá, não é? E talvez os problemas que nós tínhamos lá atrás, nós não tínhamos essa interpretação, né? A corrida do dia a dia e não dávamos o valor necessário a Jesus Eucarístico, mas o fato é que agora, esse empurrãozinho da permissão de Deus e a mão de Nossa Senhora nos resgatando para voltar para a Eucaristia. Esse é o pedido da Virgem de Fátima. Você quer se oferecer a Deus? Você quer se consagrar a Deus? Você quer consagrar a sua família a Deus? Volte para a Eucaristia. Faça da sua vida uma vida eucarística. Um santo da igreja chamado São Pedro Julião Eimerd, né, que é o santo que recebeu, né, a aparição de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. Foi ele quem mais espalhou a devoção ao culto eucarístico dos nossos tempos, né? E foi ele quem deu início, por exemplo, à adoração perpétua. Não sei se você tem conhecimento, muitas famílias que são lá de Minas Gerais, né, e muitas vezes nos visitam, a oportunidade de ver, porque em Minas existem inúmeras capelas de adoração perpétua, né? Se você é um mineiro, você tem aquele sangue devocionado à Eucaristia e certamente com muita fé. O povo mineiro é um povo de muita fé. Tive a oportunidade da minha avó, que morou muito tempo em Uberlândia, né? E eu recebi as primeiras indicações de fé, de vida eucarística da minha avó. Então, as capelas de adoração perpétua são capelas que têm o Santíssimo Sacramento exposto 24 horas. Né? Pessoas que dedicaram aquela hora, sua vida, perpetuamente para adoração eucarística. E é óbvio que ao redor dessas capelas, não só as vocações sacerdotais, religiosas, mas também familiares, são inúmeras e fortalecidas. Por quê? Porque é isso, né? São Pedro Julião Eimard sempre disse isso, que se você quer ter uma vocação perene, né? Se você quer uma família que realmente seja inabalável
Construa ela sobre a rocha, disse Jesus. E São Pedro vai completar. Essa rocha é a Eucaristia, né? Jesus deixou isso como o mandato da fortaleza da nossa vida, é a Eucaristia. De forma prática, se a via que os santos encontraram foi Nossa Senhora, né, precisamos começar por aí. Quer ter uma vida eucarística? Começa pelo coração imaculado de Maria, que disse que no fim ela iria triunfar, né? No fim, o meu coração imaculado irá triunfar, disse Nossa Senhora de Fátima numa de suas aparições lá em Portugal. Se esse triunfo é possível, é porque Jesus citou e se faz vivo no meio de nós. Ele que é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade, através do sacramento da Eucaristia. Para onde que Nossa Senhora tem apontado as famílias que nós estamos vivendo? Para a Santa Missa, né? Então, é esse o convite que Nossa Senhora faz para mim e para a sua casa nesta noite. Precisamos voltar a uma vida de adoração. Precisamos retornar com uma vida eucarística. De forma prática, comece pelo Santo Terço. Quanto tempo faz que você não reza o terço em família? Né? Às vezes a gente vai se desligando tanto da vida espiritual que nós vamos apenas assumindo compromisso de fachada, não é assim? Eu visto de uma pastoral, eu visto a camisa de uma comunidade, eu visto a camisa de um movimento, mas é só a camisa. Interiormente, eu ainda não vesti aquilo que eu preciso, né? Que é aquilo que a Nossa Senhora pede. Olha, você precisa ser íntimo do meu filho Jesus. Quer ter a sua família construída sobre a rocha? Você precisa dessa intimidade. E a escada para o céu, vai dizer um santo da igreja chamado São João Clínico, escada para o paraíso, além da humildade, da simplicidade, é o coração de Nossa Senhora. Porque ali nós encontramos a humildade. Ali nós encontramos a simplicidade. Cá entre nós, ela tinha o rei na barriga, como a gente usa de expressão, não é assim? Fulano de tal tem o nariz empinado, parece que tem o rei na barriga. Tudo bem, Nossa Senhora tinha. Poderia ser ela dizer, bom, eu posso ter o nariz empinado, porque eu tenho o rei na barriga, literalmente. E olha a simplicidade dessa mulher. Olha a docilidade desse coração, que entendeu que era Deus quem a escolhia, que era Deus quem a chamava, né? E se na primeira vinda de Jesus, a sua vida, a vida de Nossa Senhora, foi uma vida silenciosa, singela, simples, na segunda vinda e definitiva de Nosso Senhor, vai dizer São Luís Maria Grignon de Montfort, ele quer vir por meio da sua mãe. Ele quer torná-la cada vez mais conhecida, manifesta ao mundo. Não é à toa que nós estamos vivendo um movimento, um bom movimento, um santo movimento da igreja, dessa retomada de consagração das famílias a Nossa Senhora. Independente do método que você utiliza, o importante é que você consagre a sua vida, a sua família, a Nossa Senhora. E não é uma devoção externa, porque aquilo que nós exageradamente vivemos externamente, pode ver que relata uma pobreza interior. Nós precisamos da simplicidade que os santos também tiveram, mas é mais importante interiormente, né? Porque senão a gente cai também naquilo que caíam os fariseus da época de Jesus, que virou ditado popular. Por fora, bela viola, por dentro, bolorento. Também não adianta de nada. Nós não podemos ver uma religiosidade de casca ou de modismo, mas você, eu, a nossa casa, a nossa família, precisa compreender a via a igreja compreendeu, que está pronta para nós. Nós vamos buscando novidades e mais novidades, né? E não paramos em lugar nenhum, não é assim? Ah, eu não paro com aquele padre porque aquele padre não dá pirueta no altar. Então eu vou para aquele outro que solta rojão na missa. Não é assim? Eu estou, né, exagerando aqui, mas às vezes é isso, né? Eu vou buscando, né, sempre viver emoções e mais emoções, e aquilo outro, e nada preenche. Por quê? Porque a via de preenchimento da nossa alma, da nossa casa, é uma via de simplicidade. Né? É a via que Nossa Senhora escolheu para viver. Né? E se ela escolheu e viveu, se os santos escolheram,
é essa via, né? O Santo Terço em família é o pontapé inicial para uma intimidade maior com o coração de Jesus. Você sabia que o terço é cristocêntrico? Às vezes tem gente que tem dificuldade de rezar o terço por conta de ser uma monotonia, né? Algo monótono, então de repetição. Mas olha, São José Maria Escrivá, santo da igreja, vai nos recordar o seguinte: bendita monotonia de Ave Marias que perdoa a monotonia dos meus pecados. Quer dizer, bendita repetição de Ave Marias que perdoa as repetições dos meus pecados, né? E nós clamamos isso em cada Ave Maria. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Né? Olha que maravilha isso. Né? Em todas as aparições, Nossa Senhora faz essa promessa. Que aquele que fosse devoto do seu Imaculado Coração, que aquele que estivesse junto a ela, estaria do seu Filho Jesus, não seria desamparado no momento da tentação e muito menos da morte. Então, quer dizer, há uma sabedoria aí. No Santo Terço, que embora nós vamos caindo nessa tentação de achar que é monótono, no Santo Terço nós vamos encontrando a realidade de Jesus eucarístico. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Né? Quer dizer, o terço é Cristo. Nossa Senhora está nos levando em cada Ave Maria ao seu Filho Jesus. Depois do terço rezado em família, uma segunda pedrinha. Vamos chamar aqui das boas pedrinhas, né? Uma segunda pedrinha que nós podemos colocar no nosso alforge, né? Para poder enfrentar as batalhas, os tantos Golias que nós vamos encontrando aí no nosso caminho da vida familiar, nos desafios do dia a dia, que não é fácil, né? Não existe, volto a dizer, uma poção mágica para a gente sanar os problemas do nosso dia a dia, da nossa casa, mas existe um caminho no qual nós podemos ser, olha, certeiro, né? Se você fizer a tua família rumar por este caminho, podem vir os ventos, é promessa de Jesus, podem vir as tempestades e a sua casa não cairá, não será abalada. Depois do Santo Terço, a segunda pedrinha é a participação da Santa Missa, em família, em adoração. Vamos na missa para adorar Jesus também, né? A missa ela tem a característica de ser banquete, ela tem a característica de ser o sacrifício eucarístico de Jesus, que diferentemente da cruz, ele não se dá mais com dor, né? Mas agora sem dor, então é incruento, né? A igreja vai dizer. Ela tem a característica de ser festa. Por quê? Porque nós estamos participando de um banquete onde nós somos os mendigos ao redor da mesa, quer dizer, nós não merecemos estar lá, mas o rei nos convidou para essa festa, para esse banquete, né? Ela também tem o culto de ação. No momento em que o padre ergue a Eucaristia, não é mais pão, mas é o corpo de Cristo, eu estou numa posição de adoração. E eu preciso adorar Jesus naquela hora, naquele momento. Quando ele ergue o vinho, e não é mais vinho, mas o sangue de Cristo no cálice, eu preciso adorar o sangue de Jesus, que derramado do seu coração aberto na cruz, vem agora me salvar. É a mesma coisa que aconteceu há 2000 anos atrás. Quer dizer, há uma atualização, não é uma encenação. Atualiza-se o mistério eucarístico naquele momento. O mesmo Jesus, o mesmo sacrifício se dando a nós naquele banquete, naquela mesa, onde nós damos o nosso coração. Então imagina, nós vivenciamos esses detalhes da Santa Missa, mas vamos de verdade, não como para cumprir como um status, né? Ou muitas pessoas às vezes vão como um amuleto, né? Ah, se eu não for na missa, agora Deus vai me castigar no começo da semana, né? Eu não vou ter, né, um bom dia do emprego. É lógico que é claro que se a gente não começa a semana com graça, que é a missa, vai ser uma desgraça mesmo, né? Mas eu não posso ter essa realidade da Eucaristia como um amuleto de sorte para a minha vida. Mas eu preciso ter isso, essa consciência de que a Eucaristia é a fonte de vida e alegria para minha casa, para minha família. E a terceira pedrinha que eu gostaria de deixar aqui nessa noite: visita a Jesus na capela. Você quer ter uma vida feliz?
Você quer ter uma família verdadeiramente feliz? Vai com a sua casa, vai com a sua família fazer visita a Jesus, né, no sacrário, na capela da igreja. Jesus está lá todos os dias, 24 horas, esperando a sua visita. Ele que vai visitar a sua casa todos os dias. Ele que não te abandona, não te deixa, mesmo quando eu e você o abandonamos, pede que você e a sua família vá visitá-lo também. Como é lindo, meus irmãos, quando eu vejo mãe, pai, filhos se ajoelhando diante da presença de Jesus na capela do Santíssimo. Como é maravilhoso, como enche os olhos de alegria e de esperança quando uma família está de joelhos diante de Jesus. Né? Vou dizer, os problemas das nossas casas não são resolvidos de forma imediata, mas é um processo, né, de muita entrega, perseverança e constância em colocar Jesus de novo no centro da minha e da sua casa. A Eucaristia precisa voltar a ser o centro da minha e da sua casa, de verdade, né? É esse o apelo de Nossa Senhora, é esse o apelo dos santos e é essa a lógica de toda coisa. Quer ter uma vida feliz, alegre? Coloque de novo Jesus Eucarístico no centro da sua casa e você vai estar enchendo as suas talhas de água e ele transformará em vinho, vinho novo da alegria para a sua família. Esse tem sido o remédio para a depressão, esse tem sido o remédio para tantas crises de pânico e tantas situações com os nossos filhos dentro das nossas casas. Jesus Eucarístico. A princípio, se nem todos da sua casa buscam, comece você. Vá você, né? Aí da pastoral, pega aí a sua esposa, o seu marido e comecem a ter um hábito com regularidade de adoração. Faça um propósito. Quanto que a gente pode dar por semana, né? A gente não pode ficar parado mais naquela 1 hora, das 180 e tantas horas que nós temos na nossa semana, em dar apenas 1 hora para Jesus. Nós precisamos dar mais. Quem ama, dá mais. Quem ama, vai além. Tenho certeza que se você cultivar isso dentro da sua casa, os frutos que vocês irão colher serão frutos de santidade. Deus abençoe, espero ter colaborado. Agora eu abro, né, nesse tempo também para perguntas e o Almir pode ajudar a conduzir aí também, para que a gente possa caminhar juntos. Pessoal, é um privilégio ter ouvido isso hoje, né? Um garoto tão novo e com tanto conhecimento. Muito obrigado, viu, Lucas? Eu tenho uma pergunta que eu tenho uma pergunta aqui que quando você começou a falar da meninada que não vai no difícil a missa, né? Como fazer na época de hoje com tanta tecnologia para que os filhos se encantem com a Eucaristia? É um grande desafio, né, Almir? Mas olha, é aquilo que a gente vai vivenciando, né, diariamente também na nossa casa, no nosso dia a dia, né? Eu venho de idade familiar, por exemplo, que nós não tínhamos tanto esse costume, né, de atração, né, assim, né? Como era difícil se encantar, né, pela missa, pela realidade. A gente vivia porque era uma realidade sempre muito cômoda. Mas Deus, ele é sempre providente, ele sempre vai colocando pessoas também no nosso caminho que nós vamos percebendo um ar diferente. E é interessante isso. Uma pessoa que tem uma vida eucarística, Almir, vai atraindo o coração das pessoas, né? E isso é um resultado, assim, não é uma coisa que a gente vê em bula de remédio, né? É o Entendi. próprio Jesus que disse isso, né? Quando Jesus foi levantado à cruz, ele disse que ele atrairia todos a ele. A gente fica pensando. O profeta Isaías fala que quando Jesus foi levantado na cruz, ele fala prefiguradamente, ele não tinha aparência de homem, né? Era um pedaço de carne no madeiro da cruz. Quem era crucificado no tempo de Jesus era ladrão, tanto é que 2 estão do seu lado, homicida, enfim. Quer dizer,
não tinha nada lá de cenário bonito. Eles estavam à véspera da festa da Páscoa, que era a festa que mais as pessoas se alegravam. No entanto, aquele homem Deus, né, que foi erguido na cruz, no seu corpo eucarístico, continua a atrair milhares e milhares de corações a ele. Então, quer dizer, o segredo não está, né, em tantas coisas que a gente busca, né, mesmo na tecnologia, que, claro, ajuda a gente, mas o segredo está numa vida verdadeiramente holística. Isso continua atraindo o coração, principalmente dos jovens, viu? Hoje, Almir, a gente está celebrando o dia de São Bruno. Todo dia 6 de outubro, a igreja celebra São Bruno, que foi o fundador dos cartuchos. Os cartuchos são monges, e nós temos aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, né, os cartuchos, lá em Santa Maria, se eu não me engano, são monges que vivem uma vida enclausurada. A proposta de São Bruno, no tempo dele, no contexto que ele vivia, era uma proposta muito mais acessível. Já existiam muitos outros monges na época dele que viviam uma realidade enclausurada, quer dizer, deixavam tudo para rezar só pelas necessidades da igreja. E aí, quando a gente olha no ano 2020, por exemplo, a gente pode imaginar, bom, esse ano não existe nenhuma vocação nesse lugar, que jovem que quer dar a vida. Pois, se você quer saber, todos os anos, centenas de jovens, 16, 17, 18 anos, às vezes pedir até a emancipação, né, jurídica falando, para ir para esse lugar e não ir mais. E dar toda a vida. Quer dizer, o que será que esses jovens encontram? Qual que é o segredo de encontrar, né, um lugar de santificação? Qual que é o segredo de uma família que dá certo, né, numerosa ou não? É uma vida eucarística, né, Almir? É uma vida, como Cristo falou, se você com a sua vida, a minha na cruz, as pessoas serão atraídas. Era o que Dom Bosco fazia, né? Lá em 1800 e tanto, Dom Bosco atraía jovens marginalizados de Turim, da Itália, sem nenhum vintém. Aqueles jovens, eles eram aliciados porque eles eram de rua, eles eram aliciados por gente que tinha dinheiro. Então, eles eram atraídos, né? Mas Dom Bosco atraía, vai dizer um biógrafo dele, porque dentro do coração de Dom Bosco existia uma alegria que não se encontrava em nenhum bem desse mundo. Então, esse entusiasmo, essa alegria, né, essa convicção de vida, vem por meio de uma vida eucarística. Né? Então, o segredo é esse. Se os pais começarem, os filhos vão, mais cedo ou mais tarde, se encantar também pela vida de Jesus Cristo. A semente está plantada, né? Tem que plantar semente, né? É isso mesmo. Então vamos ver aqui. O Roberto, lá de Serra Negra, fala: parabéns, Lucas, pela profundidade de suas palavras. Amém, Roberto. O pessoal acho que entendeu tudo, viu, Lucas? Porque não tem pergunta. A Fernanda: é lindo demais ver um jovem com tanto amor pela igreja. Que Deus o abençoe. Amém, Fernanda. Eu tenho também, Almir, enquanto não sei se vai chegar alguma pergunta, de repente algo até prático, assim, que ajudem os pais, aí também, né, catequizando os filhos em relação à Eucaristia, procurar livros que sempre falam dos milagres eucarísticos, né? Quanto isso dá certo numa catequese, até mesmo, principalmente para os filhos pequenos, né? Você que tem filhos aí, crianças, e às vezes tem já, né, aquele hábito de ler história ou, né, o quanto isso é importante e trazendo a vida dos santos que viveram da Eucaristia. Né? Por exemplo, a história de São Tarcísio, que foi uma criança, tem uma história, ele é padroeiro dos acólitos, dos coroinhas, né? Tem uma história muito linda com a Eucaristia, pequenos milagres eucarísticos, como esse livro aqui do padre Manuel Traval, né? Eucarístico. É um livro bem facinho, que a gente encontra também, né, em qualquer livraria católica. Tem outros livros que falam de milagres eucarísticos. Tudo isso vai atraindo também, seja a criança, o adolescente,
pela curiosidade, né, de É saber verdade. dos momentos também extraordinários que Jesus se manifesta, né? É verdade. É verdade. Tem que começar, né? De algum lugar tem que começar, né? É isso aí, sem dúvida. Bom, acho que não temos mais perguntas. Lucas, eu queria agradecer a sua disponibilidade, falar que os contratempos acontecem, né? E a gente, mais do que eu, que faço algumas palestras, tudo eu sei que contratempo sempre tem, mas o Espírito Santo acaba ajeitando tudo e a gente acaba dando certo. Tá bom? Muito obrigado. Fique com Deus. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Tenham uma boa noite. Vamos rezar uma Ave Maria para encerrar a nossa live de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, fiquem com Deus. Na quinta-feira, temos uma outra live muito boa com o André Miziara, de Campinas. Não percam, vai ser muito bom também. Abraço, fiquem com Deus.